Já acompanharam, obrigado, tá? Algumas coisas vocês já acompanharam em outros estudos que eu dei, porque não tem como não repetir, mas muitas são novas. E eu quero dar uma informação. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Se Deus assim nos permitir, não vai ser a última. Porque, como diziam os teólogos do passado, dentre eles Lawrence Olson, Israel é o relógio escatológico de Deus. E a gente ouvia isso na década de 70, eu só lembro de 70 para cá, porque eu nasci em 70, quem é mais experiente que eu já ouvia antes. E você veja, nós estamos em 2025, passa um tempo, o mundo está em torno de Israel, é ou não é? Roda em torno de Israel, não adianta. Só esse fato, eu já podia encerrar o estudo e a gente ir para casa. Só esse fato já desmente a tese dos teólogos que falam que Deus não tem mais nada com Israel, que esse Israel não é o Israel bíblico e que não tem nada mais para acontecer. Só esse fato de que o mundo gira e está Israel no centro de novo já prova que Israel continua sendo o relógio escatológico de Deus. A igreja pode dizer amém? Amém. E agora, deixa eu falar com muito carinho, mas mesmo que eu não ouvisse amém, isso não vai mudar. Deus não vai mudar os planos dele se eu concordo ou não, se eu acredito ou não. Israel vai continuar sendo o relógio escatológico de Deus. E como eu digo sempre, aqueles que querem arrumar desculpa para não apoiar a existência do Estado de Israel ou o plano futuro de Deus com essa nação, uma das desculpas que eles dão é que esse Israel de hoje não é o Israel bíblico. Mas você veja, eu disse isso, eu vou repetir, mas quando diz respeito aos árabes, eles dizem que são que é o povo milenar. Os árabes, eles dizem que são semitas também. Os árabes são. Quando diz respeito ao Irã, são os descendentes dos persas. E persa, o povo milenar. Eu estava lendo hoje sobre isso. E um comentário que eu li são os descendentes do Império Persa. Ó, e o aluno de escola dominical sabe isso, não sabe? Os impérios antigos, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, né? Agora quando chega a Israel, não, esse Israel não é o Israel de lá. Você veja a tendência. Normalmente são tendenciosos a não concordarem com a existência do Estado de Israel. Não todos, mas normalmente, principalmente fora do próprio Israel, né? Tem uma tendência marxista, esquerdista, que não concorda com o Estado de Israel. Mas vamos lá, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Eu também já cheguei nesse estudo, já resolvido, já sem aquela preocupação de querer desesperadamente fechar o estudo. Não vou fazer isso. Eu já vim para cá já no início dizendo, eu não vou encerrar esse estudo hoje. Esse estudo de hoje diz respeito à abordagem histórica, mas começando com a Bíblia. E semana que vem eu não vou falar nada disso. Semana que vem já vou entrar direto Romanos e outros textos, só vou ver texto bíblico. Amém? É importante o de hoje para entender o de semana que vem. Tá legal? Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo, falando de Israel, ele diz o seguinte. Parênteses, olha que toque bonito, irmãos. Esse tipo é importante. Fazer até assim, ó. Já achei que eu botava o dedo assim, ó. Não vou mexer muito não, que eu acabei de comer.
perturbando aqui, nessa distância aqui. Os laurinhos são meio estabanados. Romanos 9, 4 e 5 diz assim. Vou ler o 3. Paulo fala: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, adelfos no grego aí. Ele está falando de irmãos de genealogia, de pátria, que são os israelitas, né? Aí ele diz: os quais são o quê? Segunda carne. Vamos lá? Os quais são? Segunda carne. Não. Aí o 4. Os quais são? Israelitas. Então ele está falando de Israel. Olha o que ele diz de Israel. Os quais são israelitas? De quem é a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Diga comigo amém? Amém. O apóstolo Paulo ao mesmo tempo está tecendo uma série de verdades sobre Israel. Parece que tem muito crente que não lê mais isso. E sobre Jesus. Ele enaltece a importância de Israel. A adoção é de Israel. Não é isso que Paulo está dizendo? De quem é a adoção e a glória. E os pactos, aí é diatec, alianças. E a promulgação da lei e o culto e as promessas. De quem são os patriarcas e de quem descende Cristo, segundo a carne, natureza humana, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, natureza divina. O apóstolo Paulo fala a importância de Israel. O apóstolo Paulo fala da natureza humana de Cristo, ou seja, Cristo descende segundo a carne de Israel. Então, se você é contra judeu, você está sendo contra Cristo, porque Jesus é judeu, amém? Amém. Maria é judia. Maria é judia, certo? Aí ele fala: Deus bendito eternamente. Jesus, segundo a natureza humana, descende segundo a carne do povo judeu. Mas quanto à natureza divina, ele é Deus bendito eternamente. Vai um amém? Amém. Hoje Israel está morto espiritualmente. Não espere, eu vejo alguns comentários: esses pastores, esses crentes ficam defendendo Israel, onde Israel nem padrão espiritual é. Eu concordo com você. Dentro do princípio da profecia de Ezequiel 37, cumpriu-se a primeira parte. Os ossos secos, sequíssimos, juntou-se. Ali tem dupla interpretação. Tem a interpretação textual que fala da diáspora e do retorno, mas aquilo que eu sempre falo aqui de projeção profética, que tem textos que apontam para uma interpretação histórica, mas também apontam para uma interpretação futurista, escatológica. A própria vinda do Messias e tantos outros textos falam disso. Tem essa dupla interpretação. E uma delas é que os ossos secos, sequíssimos, primeiro foi profetizado a eles para que eles se juntassem, osso ao seu osso, nervo sobre eles, formou-se um grande exército. Foi a primeira parte da profecia. Mas diz o texto que ainda não havia vida. Aí na segunda parte, isso é importante eu dizer, na segunda parte foi dito: agora sim, profetiza sobre esses ossos para que vivam. A primeira parte da profecia já foi cumprida em 1948, quando o povo de Israel, depois de quase 2000 anos, na segunda grande diáspora, separação, né? Depois de quase 2 milênios, voltou a ser nação, que era humanamente impossível.
os ossos separados, sequíssimos, voltou, mas ainda não há vida sobre eles. Existem judeus que se convertem a Jesus, compõem a igreja, mas sob o aspecto do milênio, do cumprimento escatológico, ainda não há vida espiritual. Então não exija de quem ainda nem confessa a Jesus. Os judeus nem confessam a Jesus como seu Messias, chamam-no de bastardo. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Eu fico interessante, isso é tudo introdução, irmão. Eu fico observando esses movimentos esquerdistas que pedem morte a judeus, queimam bandeira de Israel. A coisa mais interessante, chama judeu de antissemita. Como é que pode? Judeu de antissemita, né? E todos esses movimentos que defendem Hamas, que defendem Irã, eles nem existiriam nesses países, nesses movimentos. LGBTQIA+, são presos e é pena de morte. Mulher não tem direito no Irã. Mulher não tem direito não tem, isso é fato, não tem direito no Hamas. E são esses movimentos aqui no Brasil que pedem morte a Israel e defendem Hamas, que é um movimento terrorista, né? E Israel, que para eles, os movimentos aqui, os LGBTQIA+, né, os movimentos feministas que defendem Hamas, Israel fez um grande movimento de permissão da marcha LGBT. Eles mesmos propagaram isso. Então, pastor Cláudio, como é que o senhor está defendendo Israel? Não, eu estou defendendo o princípio bíblico de cumprimento da Escritura. Entende? Tem que ter uma maturidade. A maturidade da questão é a única democracia do Oriente Médio, é Israel. Aí eu fico assim, esse povo está aqui queimando bandeiras. Eles em Israel têm liberdade. E eles, no Hamas, no Irã, que eles estão defendendo, seriam mortos. Isso aqui não adianta, eu não estou mudando nenhuma vírgula, é um fato. Não gostam de ouvir isso, mas é um fato. Abordagem histórica. Então, irmãos, Paulo fala que isso é uma verdade espiritual sobre Israel, mas que ainda aguarda cumprimento. Até aqui tudo bem? Amém. Semana que vem nós vamos mergulhar, se assim Deus nos permitir, no aspecto soteriológico, quer dizer, plano da salvação para judeu. E quem é a igreja hoje? E qual o papel da igreja hoje? Na semana que vem. Hoje, vamos falar isso na semana que vem. E segundo, o aspecto escatológico. Porque tem pastor de algumas igrejas tradicionais, por exemplo, que não querem nada com Israel. Não, Israel não é nada, não tem. Por quê? Porque eles são amilenistas e são pós-tribulacionistas. Mas nós não entendemos assim na nossa linha de interpretação bíblica. Eu creio, se eu tivesse que escolher hoje, eu ainda escolheria a linha pré-tribulacionista e a linha pré-milenista. Ainda sou pré-milenista. Por isso que eu creio na vida de Cristo como Messias já. Mas isso é tudo para a semana que vem. Informações básicas. Tem a caneta, não, né? Tá sem pilha. Você sabe aqui, ó. Não sabe aqui o meu? Aqui, vamos lá. Não, mas não vou botar mapa hoje não, né? Nem vou desenhar. Não sei, vocês estão conseguindo enxergar? Rapaz! Aí, quem que fez isso aí? Mãe? Tá ligado. Aqui até Tobinho, ó. Parte 1. Tá ligado. Tá ligado?
Então, irmãos. Tá ligado a cadeira? Tá. A cadeira tá ligada. Tá ligado aqui. Amém? Eu penso que tá ligado, não tá ligado? Amém. Aí, então se der, até prepare então o mapa, talvez a gente use, tá? Informações básicas, eu tenho um pouco mais de meia hora sobre Israel e Oriente Médio. Isso eu sempre falo, eu não mudo, porque não tem como mudar. Definição: Oriente Médio, Mishrasemes, significa surgimento, a ideia do surgimento do sol. Canaã, chamada Terra da Púrpura Vermelha, é o nome antigo. Palestina, deriva-se dos filisteus, a origem do nome é Peleste. Durante o reinado de Ramsés III do Egito, eram chamados de Peleste, daí deriva filisteus. Heródoto, que é chamado pai da história, tá dando para ler, né, irmão? Precisa do... Tá ligado não, né? Heródoto, que é o pai da história, foi quem primeiro empregou esta tradução, tá? Palestina. Nos tempos helenísticos, ou seja, grego, Judéia era o termo usado para designar toda aquela área, tá? E nos tempos do Novo Testamento, a principal divisão era Judéia e Samaria. Tá legal? Então, a gente entende disso quando vê o mapa do Novo Testamento, né? Judéia e Samaria. Isso é apenas a nível de informação para os irmãos. Países que compõem o Oriente Médio, Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria, Turquia, a parte asiática, e tem a parte europeia da Turquia, não é isso? Então são os países que compõem o Oriente Médio. Observação: Egito, fronteira com o canal de Suez. Então, essa informação também é importante. Israel e a Palestina hoje. Israel, nome oficial, Estado de Israel. Capital, Tel Aviv. A capital religiosa, Jerusalém. Presidente dos Estados Unidos botou uma embaixada em Jerusalém, como que dizendo, nós consideramos Jerusalém como capital. O Brasil tensionou fazer o mesmo, tá certo? Mas a capital política é Tel Aviv. Jerusalém está dividida em Jerusalém Oriental e Ocidental. Parte de Jerusalém é com a Palestina, parte de Jerusalém é com Israel. Governo: chefe de Estado é o presidente, chefe de governo é o primeiro-ministro, quem de fato manda, né? E nem sempre são da mesma linha política. O atual presidente de Israel, vamos dizer, no nosso entendimento, não é esquerda como é a esquerda aqui, ele é de uma linha mais esquerda, presidente de Israel. Já o atual primeiro-ministro é uma linha mais à direita. Mas quando diz respeito a defender o povo deles, eles esquecem a diferença e se unem. O que você tem visto a nível de entrevista é presidente e primeiro-ministros alinhados. Quem está vendo isso aí? Eles se alinham. Israel unido contra o ataque de Irã, contra o ataque do Hamas. Esquecem a diferença e se alinham. Tá certo? Então você tem chefe de Estado, presidente, chefe de governo, primeiro-ministro. Hoje a população está em torno de 10 milhões, dia sagrado, o sábado. Palestina, nome: Autoridade Nacional da Palestina. Limite geográfico: Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Capital, Ramadã.
Governo também, chefe de Estado, presidente, chefe de governo, primeiro-ministro. População, hoje atualmente 5,8 milhões. Se der para botar o mapa, tudo bem. Se não der, não tem problema. Tá? Então, é complexa a divisão geográfica lá entre Israel e Palestina. A Palestina compõe a faixa de Gaza, que é dominada pelo Hamas, para mim, dias contados, e a parte menos radical, que é na Cisjordânia, que é dominada pelo Fatah, que é a chamada Autoridade Palestina. Ela é menos radical, é uma facilidade de comunicação maior, coisa que não há com a faixa de Gaza, entendeu? Que tem domínio do Hamas. Tá legal? E a Jerusalém Oriental. Então, o que é a Palestina? É a faixa de Gaza, onde era a terra dos filisteus, né? Faixa de Gaza. Cisjordânia é um limite próximo ao Rio Jordão ali. Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Certo? E o mapa de Israel é uma coisa meio assim, né? Não é hoje o limite da promessa do milênio. Israel não tem hoje o limite geográfico do que vai ser o milênio. Isso é uma questão que Jesus vai resolver na volta. A gente tem que orar pelo acordo entre eles, amém, irmãos? Concorda que o crente tem que orar pela paz? Pelo acordo entre eles? A gente tem que orar por isso, pela paz. E que todos aceitem a Jesus. Eu sou pré-milenista, mas não pré-milenista quiliástico. O que é isso? Pré-milenista quiliástico. A palavra quilia, no grego, quer dizer 1000 anos. Então eu não sou milenista, ou seja, milenista radical, que já tem que puxar hoje o cumprimento do milênio. Não, eu creio que vai ter um milênio. Eu creio no hino 3, que diz quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Eu creio que Jesus vai voltar sim para Israel, na manifestação em glória. Por quê? Não tem jeito, a aula hoje é mais um aspecto histórico, mas não tem como falar de Bíblia. Porque Jesus é Salvador, vem como Salvador, como Messias, como juiz, Salvador, noivo, Salvador e noivo. Para a igreja, Jesus é noivo, virá como noivo no arrebatamento da igreja. Mas na manifestação em glória, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores para os gentios. E virá como Messias para conserto. Repita comigo a palavra: conserto. Conserto. Eu creio nas 70 semanas de Israel. E creio no que sempre deu estudo Gesiel Gomes, Antônio Gilberto, Laurence Olson, que nós estamos no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Isso semana que vem vai dar. Aí Paulo fala até que a plenitude dos gentios haja entrado. O relógio escatológico de Deus está parado para Israel. E quando a igreja for arrebatada, vai voltar a andar. Vai se cumprir a última semana. Então, irmãos, para a igreja, Jesus, noivo. Para os gentios, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para Israel, como Messias prometido para conserto. 70 semanas estão determinadas para pôr fim aos pecados, né? Para selar a promessa, tá certo? Então é importante. Até aqui tudo bem? Dá para dizer amém? Amém. Dia sagrado, sexta-feira, por causa do Islã. Então o dia sagrado dos judeus é o Sabat, por causa da lei de Moisés. E para a Palestina, ali, me ajuda se eu esquecer alguma coisa. Israel é isso aqui, ó. Ih, que legal essa caneta, hein? Tá ali, ó, Israel. Tá vendo aqui tudo amarelinho? É amarelo isso aqui, não é? Isso
Isso aqui é Israel. Aqui está Jerusalém. A parte mais a ocidente é a Jerusalém de Israel. A parte mais em cima é o Jerusalém oriental. Isso foi um dos motivos da guerra da segunda intifada que eu quero falar ainda hoje. Que o Ariel Sharon, né? No ano 2000 entrou lá na terra lá da mesquita lá, que ele deu uma briga e começou a segunda intifada, deu um problema de 2000 a 2005, né? Isso é o território de Israel hoje. O território da Palestina, aqui ó, Cisjordânia. Eu queria que, cadê a faixa de Gaza que eu não estou vendo aqui? Aqui ó, que era a terra dos filisteus, não é isso? Ó, isso aqui é Palestina, ó, faixa de, ó, por isso aqui é Palestina e em cima Jerusalém, oriental, tá legal? Então, Israel é isso aqui, faixa de Gaza. Isso aqui, o judeu sempre teve problema com aquela terra, desde a época do Antigo Testamento, desde a época dos filisteus, né? Então, faixa de Gaza. Hoje, dominação aqui é Hamas. Aqui é o Fatah, menos radical. Aqui é movimento terrorista, sim. Hamas é movimento terrorista. Aqui é menos radical. Aqui é governado pela chamada Autoridade Palestina. Qual é o nome de governo? É chamado de Autoridade Palestina. E é dominado pelo Fatah. Deu para entender? Beleza, irmãos? Obrigado, tá? Gostei. Bom, até aqui, beleza? Está muito corrido, irmãos? Agora vamos lá. 3 expressões interessantes: antissemitismo, antisionismo e intifada. Expressões às vezes deturpam ainda mais no sistema de ensino que está dominado pelo pensamento anti-judeu e um pensamento anti-Israel, muito dominado no Brasil, porque isso aqui foi algo pensado há décadas. Nós estamos dominados por um sistema que o sistema pedagogo, o sistema de ensino no Brasil, fora do Brasil, chama como um modelo, que é o sistema freiriano, que, para mim, eu tenho o direito de dar minha opinião, não é o melhor sistema. Eu quando a Kel estava fazendo o curso de pedagogia, eu fiz questão de pegar alguns livros de ficção. Só fala, sabe o que é na área de letras? É Freire o tempo todo, Paulo Freire o tempo todo, é massificação. Aliás, o único sistema de ensino é uma massificação já no ensino médio para essa garotada, e principalmente no curso superior, é massificação esquerdista o tempo todo. Por isso você vê a universidade pública, as coisas que são pichadas, como são pichadas, da forma como são pichadas, é massificação, né? E as pessoas já são disciplinadas a odiarem Estados Unidos e Israel, já são ensinadas a isso, né? A demonizar. Então, irmãos, então eles interpretam antisionismo da maneira que eles querem. Eles interpretam o antissemitismo da maneira que eles querem. Mas vamos lá. Povos semitas, isso aqui, é claro, eu concordo. Para entender antissemitismo, primeiro tem que entender semitismo. A gente vai falar daqui a pouco. Vai um amém, irmão? Amém. Todos os estudos, é claro, uma observação ou outra. Eu vou fazer um pedido de uma irmã. Uma irmã chegou para mim e fez um pedido. Não foi meu, foi um pedido. Pastor, eu posso fazer um pedido ao senhor? Pode, irmã. Às vezes uma coisa ou outra, eu mesmo, com uma emergência, eu dou uma observação. Falando com amor, né? Uma observação de alguma coisa que eu preciso resolver, uma emergência. Mas, irmãos, é até antiético alguém estar falando e a pessoa fica o tempo todo.
de ser antiético, é falta de educação e influencia espiritualmente. Então, eu mesmo, às vezes, alguma coisa, eu preciso, tirar alguma dúvida. Eu estou falando que a irmã veio me pedir, que tem vezes na escola dominical de domingo ela não consegue ficar ligada, porque tem gente que fica atrás o tempo inteiro só conversando. E falou até homens obreiros. Bom, não é do Cláudio que está partindo, não me entenda mal, a irmã me falou. Qual propósito você está aqui? Amém? Amém. Isso aqui é tão espiritual como qualquer outro assunto. Meu Deus. Então, irmãos, origem de Israel é um povo semita. O que significa semita? Descendente de Sem. E quem foi Sem? Filho de Noé. Então, Noé teve 3 filhos. Quais foram? Isso, não é café não. Café aí. Sem, Cão e Jafé. Aí uma vez eu lá no curso de história, aí tinha um pessoal lá falando: a Bíblia é só um livro histórico, só pode analisar do capítulo 12, o professor não era leigo, do capítulo 12 para frente, do 12 para trás é tudo invenção. Aí, com todo respeito, é mesmo, tá. Mas sabe por que o povo judeu é chamado de semita? Tá. Foi conversa entre alunos, eu não lembro de coração, não lembro se ele estava dentro da aula dele ou foi comentário da aula dele, realmente, isso tem muito tempo atrás. Mas eu lembro que eu vi esses comentários, ficavam assim olhando. Sabe por que os judeus são chamados de semitas? Não sabiam, porque são descendentes de Sem. Sabe quem foi Sem? Filho de Noé. Então vocês dizem que Noé não existiu, que foi uma invenção. Então, se Noé não existiu, Sem não existiu. E se Sem não existiu, Abraão não existiu. E se Abraão não existiu, os judeus não existem. Então, se algum bobalhão metido esperto aí disser Noé é fictício, Não. A expressão, hoje a expressão é famosa, antissemitismo, é ou não é? A expressão semitismo é por causa de Sem. Perdão. E são chamados de Sem por causa do filho de Noé, chamado Sem. Amém? Amém. Perdão. Então, irmãos, Abraão é descendente de Sem. Por isso que Abraão é chamado de semita, porque ele descende de Sem, que foi filho de Noé. Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou os 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó compõem o que é Israel. Aliás, vocês sabem que Israel é quem? Quem é Israel? Isso! Quem é Israel? Jacó! Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel é Jacó, com o nome mudado. E Jacó teve quantos filhos? Que são as tribos de Israel. Essa é a nação de Israel, o Israel de hoje. Que alguns bobalhões metidos espertos querem dizer que não é o Israel de hoje. É o Israel de hoje. Certo? Então, irmãos, houve a multiplicação no Egito, houve o período mosaico da libertação do Egito, transmissão da lei, fundação da religião. Não dá tempo de explicar isso tudo. Canaã com a divisão das tribos, tudo bem. Essa é a gênese de Israel. Agora a gênese dos árabes, também do povo semita. Os árabes dizem isso, eles dizem isso, tá? Os árabes também são semitas? São, não é só judeu não, os árabes também são semitas. Então, se for ver ao pé da letra, como se diz aí, ipsilíteres, o antissemitismo é tanto para com judeu como para árabe. É contra semitas, né? Então, irmãos, povo semita, descendente de Sem. Só que para Israel é Abraão, Isaac e Jacó. Para
Os árabes é Abraão e Ismael, filho de Agar, que gerou os ismaelitas. Você sabe aquela coisa de Sara que não creu na promessa e deu a sua serva para Abraão. Aí Deus falou que, claro, foi fruto de uma precipitação, mas Deus amou Ismael, amém? E Deus amou os ismaelitas, é importante dizer isso. É importante dizer também que Deus profetizou que a mão dos descendentes de Ismael seria contra todos e a mão de todos contra ele. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo? Quem não está entendendo? A mão dos árabes é contra todos? Sim. A mão de todos contra ele? Sim. Isso já foi profetizado em Gênesis. Ei, a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Isso aqui não é qualquer coisa, não. É livro, palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia já disse que isso ia acontecer. Ainda disse que seria o Messias quando Jacó está abençoando os filhos. Bênção de pai é muito importante. Eu tenho 55 anos, estou quase com 60. Eu tenho a honra dele ser um obreiro e eu estou com. Meu amor, estou ficando velhinho, meu amor. Levou um susto, né? Ele sabe, eu tenho aqui uma tia e um tio. Ele sabe, eu me refiro a ele, sabe como? Bênção, tio. Até hoje é assim. Bênção, tia. Bênção, pai. Bênção de pai não é muito importante, irmãos. Amém? Bênção apostólica. Tem gente que consegue ficar na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, a pessoa sai do corredor. Como é que a pessoa assiste 2 horas de culto e sai assim? Tem religião que não faz isso não, que fica uma reverência, sabe, com medo. A pessoa respeita o direito dela, ela tem medo até de ficar de costas para a imagem de escultura. Eles saem assim, para não ficar de costas. E crente na bênção apostólica, você está evocando a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aí Deus, Jacó abençoando os filhos. Aí Jacó profetizou quando chegou em Judá. Judá é leãozinho, subsiste da presa o leão. Chamou de leãozinho porque o verdadeiro leão seria o descendente dele. Aí Jacó falando para Judá, seu filho: ei, o cetro não vai sair de Judá, nem o bastão de sua mão. Quer dizer, a tribo monárquica de Israel vai ser Judá. Os reis serão de Judá. O cetro não vai sair de Judá, nem o bastão de sua mão, até que venha Siló, que significa até que venha aquele a quem de fato pertence. Sabe a quem pertence? Judá, que é o leãozinho, mas pertence ao descendente da tribo de Judá, o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Você pode abrir a boca e glorificar o Senhor? Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Ismaelitas, povo árabe, semitas, descendentes de Jacó, israelitas, Israel, 2 povos milenares que estão aí até hoje em conflito, árabes, judeus. Então, o antissemitismo, aí eu coloco aqui, já estou indo para o fim, tá, irmãos? Que é a questão de textos bíblicos que a gente vai ver semana que vem, tá legal? Mas vem, a gente está sempre citando o versículo, né? Vamos lá, passa um pouquinho mais, meu irmão, por favor, tá? Antissemitismo. Etimologicamente, é claro, o antissemitismo, dá para todo mundo ler? Amém. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, já. Etimologicamente, é claro que o
teologicamente, é claro que antissemitismo é contra descendentes de judeus e árabes, certo? Agora, segunda parte. Todavia, vamos do todavia? 1, 2, 3, já. Todavia, por questões históricas, Principalmente a cruel perseguição nazifascista. Eu errei, não é nazifascismo, é nazifascista, tá? Errei escrevendo ali. Vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo ficou mais relacionado ao preconceito, discriminação ou ódio direcionado contra judeus, certo? Então, até nos livros, embora não seja errado você dizer que antissemitismo também é contra ismaelitas que são descendentes de Sem, mas hoje, até didaticamente, a expressão antissemitismo está ligado mais à expressão voltou, Glória. Eu estou aqui, viu? Está ligado ao preconceito, discriminação ou ódio, tá? Preconceito, discriminação ou ódio contra quem? Judeu. Isso que significa antissemitismo. Tá legal? Então, não adianta pegar a expressão antissemitismo e querer aplicar a outro povo. Antissemitismo é preconceito, discriminação e ódio contra quem? Judeu. Uma banda, isso a gente vê em reportagem. Eu não sei, foi nos Estados Unidos. Tem um presidente lá hoje que ama Israel. Aplicou uma punição, parece que cancelou alguma coisa lá e cancelou o show, porque proferiram palavras de ódio contra judeus. Passaporte, né, pastor? E estão sendo acusados de antissemitismo. Vários universitários norte-americanos estão sendo acusados de antissemitismo, por proferirem palavras de ódio e morte. Não vou nem falar a situação triste que nós estamos vivendo com a nossa liderança no Brasil, por expressões antissemitas que está expressando. Não fecha a conferência. Então, irmãos, não deve expressar contra ninguém, né? Mas é lamentável que a gente está vivendo no Brasil hoje, tá? Eu não vou falar porque não é o meu propósito aqui hoje, mas são palavras fortes. Só vejam o que está acontecendo. Tá legal? Então isso é antissemitismo. Agora tem uma palavra parecida que é antisionismo. Não confundir antissemitismo com antisionismo. Vamos lá? Antisionismo. Para entender, vamos lá no arrastamos. Para entender antisionismo, é importante entender o que foi o sionismo, tá? Então, para entender antisionismo, tem que entender sionismo. O sionismo, isso aqui você não vê por aí não, hein? Vê na igreja, vê na DCM, tá? O sionismo, que tem a sua origem na palavra hebraica Tzion. Muita gente fala antisionismo, mas não sabe nem de onde vem. Tzion. E o que significa Tzion no hebraico? É Sião no português. Sião. E Sião, no Antigo Testamento, não é uma referência apenas ao Monte Sião, mas à própria Jerusalém. Quem já leu em Salmos, né? Em textos, que Sião é uma referência à própria Jerusalém. Já viram lá? Então, sionismo vem da expressão de Sion ou da expressão Sião, tá? Daí sionismo, Sião. E significa o quê? Foi um movimento de estímulo ao retorno dos judeus à sua antiga terra, desenvolvida no final do século XIX e início do século XX. Isso foi o sionismo. Então, o sionismo, que tem a sua origem na palavra Tzion, que é Sião, foi um movimento
de estímulo ao retorno dos judeus na Inglaterra e nos Estados Unidos, tá? No final do século XIX, início do século XX, e continuou no pós-Segunda Guerra, tá? O sionismo começou no final do século XIX, início do século XX, continuou no pós-Segunda Guerra. Então, o movimento de estímulo ao retorno dos judeus em sua terra. Assim sendo, o antisionismo foi e é o movimento contrário ao retorno e estabelecimento dos judeus na terra prometida. Entenderam? Isso é antisionismo. Aí você vê livros daí de alguns professores que colocam: o antisionismo é tão somente um movimento contrário à invasão dos judeus na terra dos palestinos. Não foi assim que começou, não. Isso é conversa fiada. O antisionismo começou antes de existir limitação de terra para Israel. Está entendendo? O antisionismo começou ele sendo contrário ao judeu voltar para a terra. Aí eles dizem hoje que hoje eles colocam isso no livro. É tão somente a invasão ou a apropriação ou a exploração, né, dos judeus na terra dos palestinos. Não, nem tinha essa divisão. Eles eram contra o retorno dos judeus. Tá legal? Agora olha aqui para cá. Agora eu vou dar um aspecto bíblico. Agora é pastor Cláudio aqui. Pastor Cláudio pré-milenista. Veja bem, o antisionismo é um movimento contrário ao retorno e estabelecimento dos judeus na terra prometida. Só que eu, como pré-milenista, eu creio no que Jesus falou, e ele dizendo para judeus, tanto que lá no texto ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que despreza esses profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar, né? Ajuntar. Eu pensei na galinha, mas esqueci a frase de antes, né? Os seus filhos, acho que fala isso, né? Quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não quiseste. Jesus não está falando para a igreja, não. Jesus está falando para judeu, está falando como Messias. É só ler. Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar, como que dizendo, o Messias veio, vocês não identificaram. Aí Jesus disse para judeu: desde agora, ali estava perto da crucificação, vocês não mais me verão, até o dia que vocês dirão: Baruch Rabá, bendito que vem no nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que vai voltar como Messias de Israel, certo? E segundo, ele está dizendo que quando ele voltasse, teria judeu na sua terra. Antes do século XIX, não tinha poucos judeus, mas estavam espalhados no mundo. Aí começou a voltar judeu. Tudo que é parte do mundo. Tudo que é parte do mundo. Voltou. O movimento sionista estimulou o retorno do judeu. Opa! Aí aos cristãos já ligaram. Opa! Tem judeu voltando. A profecia vai se cumprir. Quando Jesus se manifestar, vai ter judeu na terra. Aí como é que pode crente antisionista, irmão? Crente antijudeu, crente contra o cumprimento da própria Escritura. Vai entender, né? Vai entender, certo? Aí teve um camarada que eu não vou dizer o nome, não.
Quem entender, entenda, CF. Fechou? Tá? Que disse, não, tem um judeu bom, que é um judeu antisionista. Você não pode ser antissemita, mas você pode ser antisionista. Até porque Golda Meir, isso eu publiquei. Você tive que publicar nos grupos, publiquei no Facebook, publiquei em tudo que é lugar. Até porque Golda Meir era antisionista, nada mais maldoso do cara inteligente. Só ler biografia de Golda Meir, uma das maiores figuras políticas femininas de Israel, primeira-ministra. Ela era sionista. Ela era a favor do seu povo voltar à sua terra. Ela não era de uma linha tanto de direita quanto o atual ministro. Mas o que eu falo aqui, nos assuntos que dizem a respeito à sua terra, eles se unem. E Golda Meir foi uma ferrenha defensora do sionismo, ferrenha defensora do seu povo. E ela disse, vou parafrasear, porque eu não lembro da frase ao pé da letra, ela diz que Israel não pode largar as armas, sabe por quê? Se Israel deixar as armas, Israel acaba. E é verdade. Todos atacam. Agora, se os vizinhos largarem as armas, vai ter paz. É simplesmente assim. Certo? Se eles largarem, se eles pararem, Israel some. Golda Meir falou. Agora, se os outros largarem, vai ter paz. Então, irmãos, entenderam aqui? Está ligado aqui, ó? Aleluia. Antissemitismo, antisionismo. Um crente que tem maturidade espiritual não vai ser nem antissemita, até porque é crime, certo? Não vai ser nem antissemita. Agora, como cristão que tem discernimento, também não vai ser antisionista. Tá legal? Importante defender, entender isso. Intifada. Essa palavra significa revolta, agitação, levante, na língua árabe, e diz respeito ao levante popular contra o que eles chamam de ocupação israelense. Então, a intifada, o sionismo foi um movimento dentro do judaísmo, e a intifada, um movimento dentro do mundo árabe, tá? É uma revolta, um levante contra o retorno à ocupação israelense, o que eles chamam de ocupação israelense. Isso é questão de prova de vestibular, mas claro que cai na visão deles, né? Na visão que eles querem. A primeira intifada foi organizada pelo Hamas entre 1987 e 93. A segunda ocorreu entre 2000 e 2005. Teve um número maior de grupos participantes, como a OLP, Organização da Libertação da Palestina, o Fatah e o Hamas, tá? Foi a segunda intifada. Então, quando você vê reportagens aí em jornais, eles estão dizendo que são tipos diferentes de intifadas, esses levantes populares contra o que eles chamam de ocupação israelense. Tá legal? Bom, principais posturas políticas acerca do Estado de Israel pelos países islâmicos. Existem três, já falei isso aqui. Indo para o final, irmãos, os que reconhecem o Estado de Israel, os que querem a expulsão de Israel e os que querem a extinção de Israel. Isso é um fato, tá? São três. Os que reconhecem Israel, estou me referindo ao Oriente Médio. Os que reconhecem Israel. Segundo, os que querem a expulsão de Israel. E o pior, os que querem a extinção de Israel, tá? Vamos repetir? Quais são os três? Primeiro, os que reconhecem o Estado de Israel. Dentre eles tem Egito, Jordânia, Turquia. Alguns deles Israel negocia, às vezes se aproxima, às vezes se separa. Às vezes movimentos extremistas, terroristas,
estimula uma guerra para jogar Israel contra os outros árabes, contra os outros povos. Faz de propósito para afastar a Arábia Saudita, para afastar Síria, outros que estão conversando, entendeu? Eles fazem na maldade mesmo, para estimular a inimizade. Israel estava se aproximando da Arábia Saudita, aí veio esse negócio de 2023, aí já deu dificuldade, entendeu? Então não dá para dizer ao certo todos os que reconhecem, mas você tem como Egito, Jordânia, Turquia. A maior parte quer a expulsão de Israel, até por questões islâmicas, por questão de entendimento da fé islâmica, querem a expulsão de Israel. Agora, o perigoso, normalmente eles querem a extinção de Estados Unidos e Israel. Não tente entender, não tente entender, né? Até mesmo com esse camarada aí que era o mais afastadinho de Israel, né? o Joe Biden. Quando teve aquele negócio de 2023, você viu que ele parou. Você não lembra? Opa, aí não. Joe Biden se manifestou. Não, isso é terrorismo. E se manifestou a favor de Israel, né? Então não tente entender. Historicamente, Estados Unidos está sempre assim, ó. Eu sei que o professor de história vai falar de questões econômicas, questão estratégica, bélica, só vai falar nisso. Mas a gente vê mais. Qualquer nação que se levanta contra Israel, os Estados Unidos só... né? Quem lembra dos mísseis patrióticos na época do Iraque? Que interceptavam os ataques do Iraque no ar, lembra? Nem chegava no solo de Israel. Judeu eu lembro, eu tinha 20 e poucos anos, 20 e poucos mesmo. Foi em 91, 92 isso que aconteceu. E eu lembro, eu associei na época, não tospeneja o guarda de Israel. Judeu dormindo, era o Iraque que atacava, não é isso? Os mísseis iraquianos atacando e os mísseis patrióticos dos Estados Unidos interceptavam no ar, sem que chegasse no solo de Israel, né? Então, irmãos, existem os que querem a extinção. Esses são os perigosos, são os movimentos extremistas. Irã, que é uma república islâmica. O que significa república islâmica? É um estado religioso, dominado completamente pela religião, e a mais radical, que é o xiita, certo? E, vamos dizer assim, na constituição deles lá, está a morte. Estados Unidos é chamado de grande Satã. Por isso a preocupação dos Estados Unidos com o Irã. Israel é chamado de Satã. Como bem disse um excelente jornalista, um dos mais fera, Augusto Nunes, o propósito do Irã hoje, não do povo persa, mas do governo, é lançar Israel ao mar, é extinguir Israel, acabar completamente com Israel. Eles querem a morte de Israel, isso é fato, né? Então, não o povo, os ayatolás, não o povo, né? Então, irmãos, a igreja é a favor do Irã, do governo do Irã. Faz isso perto de mim não, hein? Se tiver mesmo da igreja, não deixa eu saber não. Deixa eu saber, né? Então, irmãos, o Irã, que é o principal financiador do Hamas, do Hezbollah, dos movimentos terroristas, são movimentos terroristas, não é de resistência, é terroristas, tá? O que foi feito em 2023, se isso não é terrorismo, o que é? O que é terrorismo, né? Hamas querem a extinção, Al-Qaeda, Hezbollah, né? Que tem muita gente também do Hezbollah no Irã também, como também em outros países. ISIS, que são chamados Estados Islâmicos autoproclamados, e o Irã, que tem origem persa, tá? Repito, não é o povo persa, é o governo dos ayatolás. Bom, por que
Israel tem direito à sua terra? Meu último assunto hoje. Por quê? Pergunta para mim, por que Israel tem direito à sua terra? Vai lá. Por que Israel tem direito à sua terra? Primeiro, Israel já é um país oficialmente reconhecido. Ele não vai ser um país, ele já é. Isso já é um fato. Eu concordando ou não, entendeu? Israel já é um país oficialmente reconhecido pela ONU. Então quem quer a destruição de Israel está querendo a destruição de um país soberano. E você pode ser a favor da destruição de um país soberano, gente? Claro que não. Ele já é um país. Então você não pode ser contra. E outra coisa, um país que sabe que o outro quer a destruição dele, não tem o direito de se defender? De se proteger? De se prevenir? Né? Então por que Israel tem direito à sua terra? Porque ele já tem a terra. Por que Israel tem direito à sua pátria? Não vem mentir, fala, ele já tem a pátria. Israel existe. E eles têm uma frase que dizem há milênios, é um segredo de Israel: Israel vive. Cativeiro do Egito, Israel vive. Libertação do Egito, Israel vive. Multiplicação, libertação do Egito, Israel vive. Mar Vermelho se abriu, Israel vive. Entrada na terra prometida, Israel vive. Pecado, Deus puniu, mas Israel vive. Deus falou, ó, se tiver que matar todo mundo vai ficar só um, mas Israel vive. Desse um vou multiplicar de novo, mas Israel vive. Levantaram reis, caíram reis, Israel vive. O povo pecou, Deus mandou para a Babilônia, Israel vive. Voltou da Babilônia, Israel vive. período Medo-Persa, Israel vive. retorno. Período helênico, Israel vive. período romano, Israel vive. Israel não tem direito à terra. Queridão, na época de Jesus, aquilo era chamada de terra de judeu. Os romanos identificavam como terra de judeu. Aleluia. Né? Por aí vai. Então, primeiro, por que Israel tem direito? Porque Israel é um país. Segundo, fator histórico, eu só vou ler. Só acompanhe a leitura, por favor. Não dá tempo de explicar. Só acompanhe a leitura. Fica ligado ali, ó. Posso ler? Vai ficar ligado ali? Amém. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu por parte nazifascista, de novo, né, a maior e mais sangrenta perseguição aos judeus, o que provocou a morte de mais de 6 milhões deles, houve por parte das nações da ONU, então recentemente criada, um posicionamento favorável à criação do Estado de Israel. O movimento sionista, desde o final do século XIX, já defendia o retorno dos judeus à sua terra. Sim, depois de quase 2000 anos, Israel voltaria a ser uma nação. O dia 14 de maio de 1948 foi histórico, pois deu-se nele a declaração do Estado de Israel. A votação para a criação de 2 estados, um palestino e outro judeu, já havia ocorrido no dia 29 de novembro de 47 e foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Não há dúvida de que a criação do Estado de Israel e o retorno de milhares de judeus espalhados pelo mundo, quase 2000 anos depois da grande dispersão, foi um forte sinal da segunda vinda de Cristo e um cumprimento das Escrituras. Novembro de 1947, a ONU propôs, através da resolução 181, a criação do Estado de Israel e o Estado da Palestina, dividindo assim o território. Contudo, os líderes árabes não aceitaram. Outra coisa que mentem. Eu sei o que eu estou falando. Em novembro de 47, foi feita a eleição. E quem presidiu a eleição foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Eu vi no programa judeu, passava pouco tempo na CNT, que todo ano a família, eu acho que a filha de Oswaldo Aranha recebe homenagem.
Tem uma rua em Israel com o nome Osvaldo Aranha. E eles até hoje têm carinho pelo Brasil, pelo fato de que Osvaldo Aranha foi aquele que comandou a reunião, né? E articulou. Sabe que questão de votação tem articulação, né? Embora alguns achassem historicamente que ele não era um pró-Israel, mas ele fez articulação para que o Estado de Israel fosse aprovado. É o primeiro fator. Até hoje Israel tem carinho. Eu tenho um texto. Aranha e Lula, dois animais bem diferentes. Deixa pra lá. Dois animais. Duas posturas diferentes, não é? Duas posturas diferentes para Israel, é ou não é? São animais, gente. Não são animais, não. Posturas diferentes para Israel. Mas volta para cá. Volta para cá. Aí, irmãos, outra coisa. O que estava proposto era a criação de 2 estados. Não era só Israel, não. É a criação de 2 estados. Certo? E o que foi aprovado foi isso. A criação de 2. O Estado palestino e o Estado árabe. Israel aceitou. O árabe não. Isso é outro fator. Porque eles queriam somente o Estado palestino. E isso para mim foi a gênese, de certa maneira, do conflito. Certo? 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, depois de assinar a Declaração de Independência de Israel, proclamou a criação do Estado de Israel. Então, depois de 2000 anos espalhados, em maio de 1948, Israel foi declarado nação. Tá legal? Declarado nação. Deus me deu a graça de publicar uns 3 ou 4 textos do Mensageiro da Paz sobre Israel. E um deles foi a comemoração do aniversário do Estado de Israel. Eu tratando sobre esse tema. Os árabes palestinos alegaram que antes do sionismo, já expliquei o que é o sionismo, né? O domínio do território era deles. Por outro lado, os judeus alegam seu direito histórico milenar na região, devidamente registrado na história antiga e associado aos antigos impérios assírio, babilônico, tanto no período do cativeiro, né, a diáspora, né, o medo-persa, grego e romano. No período romano, Israel era uma província romana. Sabe o que eu quero dizer com isso? Com isso, está registrado na história que durante todos esses períodos, aquela terra estava associada não a árabe, mas a Israel, a judeu. Tá legal? Mesmo depois da chamada destruição de 70, comandada pelo general Tito, onde ocorreu a mais longa dispersão, todavia sempre houve um relacionamento histórico da terra com os judeus. Além do mais, a história secular não deixa mentir. Competiu ao rei Davi a fundação da cidade de Israel, conquistada dos jebuseus 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, Davi fundou aquela cidade. Isso é fato histórico, gente. Está entendendo? 1000 anos antes de Cristo, Davi fundou aquela cidade. Ela é chamada até hoje de cidade de Davi. A bandeira de Israel é a estrela de Davi. Certo? Aí não vou dar para ler tudo porque o tempo já foi. Eu falo do período árabe muçulmano, período da expansão do Oriente Médio, né? Do islamismo, das cruzadas medievais com guerra entre islâmicos e cristãos, a dominação turco-otomana, tudo isso, sempre teve judeu ali, acredite, é fato, tá legal? Até a idade contemporânea com a dominação francesa e inglesa, tá legal? Muito bem. Teve um período, logo depois da criação do Estado de Israel,
teve no seu pós, sucessivos conflitos e guerras, que tem se estendido até os dias atuais. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel teve um alargamento. Guerra dos 6 Dias não foi Israel que provocou, não. Foram as nações em redor para derrotar Israel. Em 6 dias, Israel derrotou todo mundo e alargou. 6 dias. Sabe por quê? Porque no 7º descansou. É coisa deles. É coisa deles. Você vê no livro de história, o cara é doutor em história. Guerra dos 6 dias. Eles lutaram 6 dias e o 7º descansou. Certo? Interessante, né? Aí depois teve a guerra do Yom Kippur em 73, que eles pegaram um dia sagrado dos judeus, porque o judeu estava no dia sagrado, e começaram a atacar judeu. Teve uma morte significativa dos judeus, mas depois teve contra-ataque dos judeus nessa guerra. E depois, sucessivas guerras têm ocorrido. Tá legal? Não dá tempo mais de falar nada, irmãos. Mas tá legal aí? Foi importante? Massacre do dia 23, você já sabe o que aconteceu, né? A igreja é a favor da paz, ora pela paz. Nossa função é pregar o evangelho a todos, amar a todos, mas também nós temos que ter um discernimento que Israel tem direito à sua terra e que o plano das escrituras, o plano vai se cumprir para com o povo judeu. Bem? Semana que vem eu não vou falar nada disso. Semana que vem vamos já ver os aspectos soteriológicos e escatológicos. Falta não, você vai gostar, vai ser bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para um cântico e nós encerrarmos o trabalho. Louva a Deus pela vida dos amados irmãos. Vamos cantar o hino 3. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Quem puder pode encerrar a gravação aqui, tá?